Jeremias, capítulo 14. A palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando Judá, e as suas portas estão enfraquecidas, andam de luto até ao chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. E os seus mais ilustres enviam os seus pequenos a buscar água, vão às cisternas e não acham água. Voltam com seus cântaros vazios, envergonham-se e confundem-se e cobrem a sua cabeça. Por causa da terra que se fendeu, porque não há chuva sobre a terra, os lavradores se envergonham e cobrem as suas cabeças. Porque até as servas no campo têm as suas crias e abandonam seus filhos porquanto não há erva. E os jumentos monteses se põem nos lugares altos, sorvem o vento como chacais, desfalecem os seus olhos porquanto não há erva. Posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Ó esperança de Israel e redentor seu no tempo da angústia, por que serias como um estrangeiro na terra, e como o viandante que se retira a passar a noite? Por que serias como o homem surpreendido, como o poderoso que não pode livrar? Mas tu estás no meio de nós, ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome, não nos desampares. Assim diz o Senhor acerca desse povo, pois que tanto gostaram de andar errantes, e não retiveram os seus pés, por isso o Senhor não se agrada deles, mas agora se lembrará da iniquidade deles e visitará os seus pecados. Disse mais o Senhor, não rogues por esse povo para seu bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de alimentos, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada e pela fome e pela peste. Então disse eu, Senhor Deus, eis que os profetas lhe dizem, não vereis espada e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. E disse meu Senhor, os profetas profetizam falsamente no meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidade, e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam no meu nome, sem que eu os tenha mandado, e que dizem, nem espada nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas, e o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém, por causa da fome e da espada, e não haverá quem os sepulte tanto a eles, como as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto lhes dirás esta palavra, os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, e não cessem, porque a virgem filha do meu povo está gravemente ferida, de chaga muito dolorosa. Se eu saio ao campo, eis ali os mortos à espada, e se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome, e até os profetas e os sacerdotes percorrem uma terra que não conhecem. Porventura já de todo rejeitaste a Judá? Ou repugna a tua alma a Sião? Por que nos feriste de tal modo que já não há cura para nós? Aguardamos a paz e não aparece o bem, e o tempo da cura, eis aqui turbação. Senhor, conhecemos a nossa impiedade e a maldade de nossos pais, porque pecamos contra ti. Não nos rejeite por amor do teu nome, não desonres o trono da tua glória, lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Porventura, há entre as vaidades dos gentios alguém que faça chover? Ou podem os céus dar chuvas? Não és tu, ó Senhor nosso Deus. Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas essas coisas. Capítulo 15. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim,
não estaria minha alma com esse povo. Lança-os diante da minha face e saiam. E será que, quando disserem, para onde iremos? Dir-lhe-ás, assim diz o Senhor, os que para a morte, os que para a espada, e os que para a fome, e os que para o cativeiro, porque visitá-los-ei com 4 gêneros de males, diz o Senhor, com espada para matar e com cães para os arrastarem, e com aves dos céus, e com animais da terra, para os devorarem e destruírem. Entregá-los-ei ao desterro em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, e por tudo quanto fez em Jerusalém. Porque quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pela tua paz? Tu me deixaste, diz o Senhor, e tornaste-te para trás. Por isso, estenderei a minha mão contra ti e te destruirei. Já estou cansado de me arrepender. E padejá-los-ei com a pá nas portas da terra. Já desfilhei e destruí o meu povo. Não voltaram dos seus caminhos. As suas viúvas mais se multiplicaram do que a areia dos mares. Trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe dos jovens. Fiz que caísse de repente sobre ela e enchesse a cidade de terrores. A que dava luz 7 se enfraqueceu, expirou a sua alma, pôs-se-lhe o sol, sendo ainda de dia, confundiu-se e envergonhou-se, e os que ficaram dela entregarei à espada diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Ai de mim, minha mãe, por que me deste à luz homem de rixa e homem de contendas para toda a terra? Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram com usura. Todavia cada um deles me amaldiçoa. Disse o Senhor, de certo que o teu remanescente será para o bem. De certo, no tempo da calamidade e no tempo da angústia, farei que o inimigo te dirija súplicas. Pode alguém quebrar o ferro do norte ou o aço? As tuas riquezas e os teus tesouros entregarei sem preço ao saque, e isso por todos os teus pecados, mesmo em todos os teus limites. E te farei passar aos teus inimigos numa terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira, e sobre vós arderá. Tu, ó Senhor, o sabes. Lembra-te de mim, e visita-me, e vinga-me dos meus perseguidores. Não me arrebates por tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afronta. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porquanto pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Nunca me assentei na assembleia dos zombadores, nem me regozijei. Por causa da tua mão me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, e já não admite cura? Serias tu para mim como coisa mentirosa e como águas inconstantes? Portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei, e estarás diante de mim. E se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. E eu te porei contra este povo como forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor, e arrebatar-te-ei da mão dos malignos, e livrar-te-ei da mão dos fortes. Capítulo 16. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, não tomarás para ti mulher, nem terás filho nem filhas nesse lugar, porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem nesse lugar, acerca de suas mães que os tiverem, e de seus pais que os gerarem nessa terra, morrerão de enfermidades dolorosas,
e não serão pranteados nem sepultados, servirão de esterco sobre a face da terra, e pela espada e pela fome serão consumidos, e os seus cadáveres servirão de mantimento para as aves do céu e para os animais da terra. Porque assim diz o Senhor: não entres na casa do luto, nem vás a lamentar, nem te compadeças deles, porque deste povo, diz o Senhor, retirei a minha paz, benignidade e misericórdia, e morrerão grandes e pequenos nessa terra, e não serão sepultados, e não os prantearão, nem se farão por eles incisões, nem por eles se raparão os cabelos, e não se partirá pão para consolá-los por causa de seus mortos, nem lhes darão a beber copo de consolação pelo pai ou pela mãe de alguém, nem entres na casa do banquete para te assentares com eles a comer e beber, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que farei cessar neste lugar, perante os vossos olhos e em vossos dias, a voz de gozo e a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa. E será que quando anunciares a este povo todas essas palavras e eles te disserem: por que pronuncia o Senhor sobre nós todo este grande mal? E qual é a nossa iniquidade? E qual o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Então lhes dirás: porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses, e os serviram, e se inclinaram diante deles, e a mim me deixaram, e a minha lei não aguardaram. E vós fizestes pior do que os vossos pais, porque eis que cada um de vós anda segundo o propósito do seu mau coração, para não me dar ouvidos a mim. Portanto, lançar-vos-ei fora desta terra, para uma terra que não conhecestes, nem vós, nem vossos pais, e ali servireis a deuses alheios de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia convosco. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá: vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado, porque eu os farei voltar à sua terra, a qual dei a seus pais. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão, e depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão de sobre todo o monte, e de sobre todo o outeiro, e até das fendas das rochas, porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Não se escondem da minha face, nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. E primeiramente pagarei em dobro a sua maldade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os seus cadáveres, com os cadáveres das suas coisas detestáveis, e das suas abominações encheram a minha herança. Ó Senhor, fortaleza minha e força minha, e refúgio meu no dia da angústia. A ti virão os gentios desde os fins da terra, e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e vaidade, em que não havia proveito. Porventura fará um homem deuses para si, que contudo não são deuses? Portanto, eis que lhes farei conhecer desta vez, lhes farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é o Senhor. Capítulo 17. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos vossos altares, como também seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques, junto às árvores frondosas, sob os altos outeiros. Ó meu monte no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado e em todos os teus termos. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendesse na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como
a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isso para dar a cada um segundo seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim será um insensato. Um trono de glória posto bem alto desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles dizem: onde está a palavra do Senhor? Vem agora. Porém, eu não me apressei em ser o pastor seguindo-te, nem tampouco desejei o dia da aflição. Tu o sabes, o que saiu dos meus lábios está diante de tua face. Não me sejas por espanto, meu refúgio és tu no dia do mal. Envergonhe-se os que me perseguem, e não me envergonhe eu. Assombrem-se eles, e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia do mal, e destrói-os com dobrada destruição. Assim me disse o Senhor: vai e põe-te à porta dos filhos do povo, pela qual entram os reis de Judá, e pela qual saem, como também em todas as portas de Jerusalém. E dize-lhes: ouvi a palavra do Senhor, vós, reis de Judá, e todo Judá, e todos os moradores de Jerusalém, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor: guardai as vossas almas, e não tragais cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Nem tireis cargas de vossas casas no dia de sábado, nem façais obra alguma. Antes santificai o dia do sábado, como eu ordenei a vossos pais. Mas não escutaram, nem inclinaram seus ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, para não ouvirem e para não receberem correção. Mas se vós diligentemente me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas dessa cidade no dia do sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma, então entrarão pelas portas dessa cidade reis e príncipes, que se assentem sobre o trono de Davi, andando em carros e em cavalos, e eles e seus príncipes, os homens de Judá, e os moradores de Jerusalém, e esta cidade será habitada para sempre. E virão das cidades de Judá, e dos arredores de Jerusalém, e da terra de Benjamim, e das planícies, e das montanhas, e do sul, trazendo holocaustos, e sacrifícios, e ofertas de alimentos, e incenso, trazendo também sacrifícios de louvores à casa do Senhor. Mas se não me ouvirdes, para santificares o dia de sábado, e para não trazeres carga alguma, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia do sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém, e não se apagará.